Abra sua Bíblia comigo aí no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículos de 9 a 13. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 até o 13. Dá para botar um pouquinho de tempo para mim, irmãos? Diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada que, irmãos? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros de ouro, uma semelhança do filho do homem, com as vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça, versículo 14, e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, seus olhos como chamas de fogo, seus pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. E quando eu vi, caí aos seus pés como até aí, vamos orar. Senhor, nós te exaltamos, ó Deus, te glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, nós queremos ser gratos ao Senhor pela oportunidade de adorar o teu nome nessa noite. Espírito de Deus, tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, ela traga sobre nós aquilo que lhe agrada, que haja frutos dignos de arrependimento, conforme diz a Escritura, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Nós te exaltamos no nome de Jesus. Amém? O tema dessa mensagem, meus irmãos, é as 7 eras da igreja na minha era. Vou repetir para os irmãos entenderem. As 7 eras da igreja na minha era. Quando nós vemos no livro de Atos, a partir do capítulo de número 2, nós vamos perceber a igreja de Atos unida, esperando o tão esperado Espírito Santo da promessa. E quando nós começamos a ver no livro de Atos, nós começamos a ver que Jesus, ele começa a dar forma à igreja. Ele começa ali a instituir a eclésia, ou a igreja, em grego, aonde o próprio Senhor havia chamado eles para fora. E a Bíblia diz que durante um grande período nós vamos ver uma igreja saudável, uma igreja com uma forma maravilhosa, a qual Jesus havia prescrito na tua palavra. A partir do século 4, nós vamos perceber que a igreja ela vai começar a perder a sua forma. A partir do século 4, nós vamos ver que quando a igreja ela se une ao Estado, se tem ali como religião principal o cristianismo e lança muitos deuses estranhos no meio do cristianismo, passa-se então a igreja ali a perder a forma. Isso vai do século 4 até o século 12, aonde o seu ápice, onde acontecem as indulgências e o ápice da era negra da igreja.
até o século XV. Nós percebemos que no livro de Atos nós vamos ver uma igreja onde a igreja tem forma. A partir do século IV nós vamos ver que a igreja perde a forma. Em seguida, no capítulo, nós vamos perceber dessa história que no século XV começa então a acontecer a reforma protestante. A igreja havia perdido a forma, tinha forma, perdeu a forma, e agora surge a reforma, porque a igreja já não era mais como era antigamente. Então, no ano 64, nós vamos ter um personagem que os historiadores falam. Queria que os irmãos prestassem atenção em mim, por favor. No ano 64 da era cristã, um homem chamado Nero, governador de Roma, ele ali governando Roma, ele, em um dado momento da sua vida, ele resolve tacar fogo na cidade, porque ele queria reformar a cidade de Roma, e a história diz que ele mandou alguns homens tocarem fogo naquela cidade. A cidade de Roma havia sido incendiada. 14 cidades havia em Roma. Das 14 cidades que havia em Roma, 10 cidades foram cruelmente incendiadas pelo fogo. A história diz que Nero ele coloca uma roupa de ator e ele sobe até o alto de uma das suas casas, e ali ele tocando a sua lira, ele começa a ver o que estava acontecendo e a destruição que estava sendo posta no meio da cidade. Não bastasse a sua maldade, a história diz que das cidades que haviam sido destruídas, apenas 4 cidades ficaram. E destas 4 cidades que ficaram, eram justamente as cidades onde moravam judeus e cristãos. Não bastando a sua maldade, ele vendo que aquilo que ele havia planejado em seu coração não havia dado certo, resolve aquele homem então colocar a culpa nos cristãos. Meus irmãos, ali começa uma terrível perseguição contra a igreja do Senhor. A história diz que este homem, dentre muitas das suas maldades, ele havia colocado muitos dos cristãos como pregados em estacas, e ele acendia aqueles cristãos para iluminar a cidade e os seus jardins. Naquela época começa uma grande perseguição à igreja do Senhor. A história nos conta que eles eram assassinados de todas as formas. A história diz que já não havia mais madeiras naquela época para crucificar os cristãos. Faltava madeira. Os cristãos haviam sido perseguidos. No ano 66, quando lá em Jerusalém agora acontece a perseguição, a abominação, os zelotes não aceitavam aquilo, surge então a maior perseguição também aos judeus. Acontecendo essa perseguição também aos judeus, parte dos judeus, ou melhor, quase toda parte dos judeus, se espalha por todo o mundo. Como nunca houve um espalhar dos judeus. No ano 66 da era cristã, Jerusalém agora estava em ruínas, e eles se espalharam por toda a terra. Parte desses judeus foram para Roma, parte dos cristãos também foram para Roma. E agora ali, no ano 70, um outro homem chamado Vespasiano, ele inaugura o Coliseu. O Coliseu romano, durante 100 dias, teve uma inauguração, e ali gerava-se morte de pessoas todos os dias. A história diz que cerca de 10 mil cristãos foram martirizados dentro do Coliseu. Meus irmãos, o Coliseu foi uma das piores desgraças que aconteceu na história da igreja. Aqueles homens movidos pela fúria de Satanás, eles assassinavam cruelmente os servos do Senhor. A história também diz que quando eles assassinavam esses servos do Senhor, eles lançavam esses homens ali dentro do Coliseu para as feras selvagens comer. Os crentes, por servirem a Deus, por negarem as coisas do mundo, eles eram jogados ali, e a história diz que leões os comiam. E eu vi um filme, crianças eram brutalmente comidas por leões. Os crentes ali jogados para que os leões os comessem por servir ao Deus vivo.
estavam ali, irmãos, fiéis à santa palavra de Deus. No ano 86, Domiciano agora é o grande líder, conhecido também como Segundo Nero. Ele que manda matar o apóstolo João, e a história diz que ele mandou que jogasse João num caldeirão de azeite fervente. Milagrosamente João saiu daquele caldeirão e foi automaticamente mandado para a ilha de Patmos. Meus irmãos, aonde Deus via situações terríveis acontecer, aonde Deus estava com aquele povo que estava sofrendo, Deus não abandonou o seu povo em meio à luta. Apesar de morte, de martírio, o Senhor estava com os seus servos. E aqui nós começamos a perceber que neste ano de 86, todos os discípulos haviam já sido mortos. Alguns haviam sido arrastados pelas estradas. Barnabé havia sido esfacelado, a sua carne era cortada a sua cabeça. O apóstolo Paulo já havia sido decapitado. Não existia mais ninguém. O império romano havia calado os apóstolos. E agora este homem chamado Domiciano, ele tenta calar mais um apóstolo do Senhor. Mas, meus irmãos, quando o homem tenta calar o apóstolo dele, os céus se abrem e a revelação de Deus na ilha de Patmos chegou para João. Era como Deus se estivesse dizendo para João: olha, João, você não vai pregar mais em Éfeso, você agora vai pregar através da revelação que eu vou te dar. Glória a Deus. E João ali agora ele começa a ter a visão da onde nós lemos. E olha o que diz: e eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação do reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do seu testemunho. E eu me achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como voz de trombeta dizendo: o que vês? Escreve
que quando ele vê Jesus no meio da igreja. Meu irmão, para dizer para você que Jesus está aqui hoje, Ele está no meio da igreja. E quando Jesus está no meio da igreja, meu querido, alguma coisa tem que acontecer. Quando Jesus está no meio da igreja, os enfermos são curados. Quando Jesus está no meio da igreja, os leprosos são curados. Quando Jesus está na igreja, os oprimidos são libertos. E João estava vendo Jesus no meio da igreja. Alaia, céu é defral. Está tendo essa visão maravilhosa. E ele começa a perceber no versículo 13. Olha só, aí no meio dos candeeiros do Filho do Homem, com vestes, talares, cingindo ao corpo e peito, com uma cinta de ouro. Só que logo nós vamos ver lá no capítulo 2, a partir do versículo 1, que ele via Jesus também andando na igreja. Jesus estava andando, ele não estava só no meio da igreja. E quando ele começou a andar na igreja, alguma coisa interessante começou a acontecer. As 5 igrejas, Jesus vai dizer esta palavra: eu conheço as suas obras. O que isso quer dizer? Jesus estava andando, e cada vez que ele passava por uma pessoa na igreja, ele dizia: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu conheço. Jesus estava no meio. Eu conheço as suas obras. E o que isso quer dizer, meus queridos? Que ainda que eu e você venhamos fazer alguma coisa em um culto escondido, Ele conhece as tuas obras. Ainda que eu esteja fazendo coisas entre 4 paredes, Ele te conhece, porque Ele sabe as suas obras. E a Bíblia diz em Lucas, no capítulo 12, não me lembro o versículo, que aquilo que nós fazemos no oculto e escondido será gritado nos telhados. Deus conhece cada indivíduo que entrou aqui hoje. E eu disse que o tema da mensagem é as 7 eras da igreja na minha era. E quando nós vemos isso aqui, eu comecei a analisar o que Jesus falou para cada igreja. Só que eu me atentei a 2. Eu vou passar rápido por algumas e vou me prender a 2. Primeiro, quando Jesus ele vai falar que ele conhecia a igreja, ele vai chegar para Esmirna e vai dizer as coisas que ele disse. E eu percebi que Esmirna era mais pobre, mas era fiel. Talvez na minha concepção, a igreja mais próspera era melhor, mas na visão de Deus, a mais pobre era a mais fiel. Mas de perto, Jesus havia dito que tinha Antipas, fiel testemunho. Era uma igreja que tinha muita gente que amava mais o dinheiro do que a Deus. Se você vai ver isso. Tiatira tinha amor